Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua a leitura do Evangelho de João, o capítulo 5. Agora a gente vai ler do versículo 30 ao 38. Jesus curou um paralítico e ele faz isso no tanque de Betesda e ele faz isso no sábado. E porque ele faz isso no sábado, as pessoas começam a criticar, os religiosos começam a criticá-lo por isso e ele faz um longo discurso. O livro de João é um livro onde a gente não tem parábolas, a gente tem mais falas de Jesus, diferente dos sinóticos, tanto de Marcos, como de Lucas, como de Mateus. Então Jesus continua falando e a gente vai ler mais uma parte da fala de Jesus. Ele diz assim: Não posso fazer nada com minha autoridade. Jesus continuou. Julgo com base no que ouço, e meu julgamento é justo, porque eu não tento satisfazer os meus próprios desejos, mas os desejos daquele que me enviou. Então ele começa dizendo que a autoridade com que ele faz as coisas é a autoridade que vem do Pai, que vem de fora dele. E ele diz que ele tá vivendo e se movendo não para realizar os próprios desejos, mas os desejos daquele que o enviou. Está dizendo, olha, eu tô num relacionamento com meu pai, e minha ação no mundo reflete a ação de Deus Pai. E aí ele diz, se dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ele está dizendo, é bem, é engraçado porque ele está fazendo um discurso para as pessoas escutarem sobre ele, e ele explicar o que está acontecendo, mas ele está dizendo, percebam nisso que vocês estão vendo o testemunho de Deus, porque são as obras de Deus que estão sendo feitas. É Deus que está atuando aqui quando faz isso, quando cura, quando levanta, quando faz isso num sábado. E aí ele disse: existe outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o testemunho que ele dá a meu respeito é verdadeiro. Aí ele fala de João. Vocês enviaram mensageiros a João e ele testificou acerca da verdade. Não que eu precise de testemunho humano, mas digo isso para que vocês sejam salvos. Ele está dizendo: olha, se você quer um testemunho na própria cultura, se você quer ter um testemunho na nossa própria religião, se você quer um testemunho, tem o testemunho de João. Ele fala ao meu respeito, ele disse ao meu respeito, e vocês o ouviram. Então, vocês enviaram mensageiros a João e ele testificou de que eu sou a verdade. E ele diz, não que eu precise de testemunho humano, ele está dizendo, a questão não sou eu, não era para ser assim, vocês deveriam reconhecer na minha ação o próprio Deus. Mas digo isso para que vocês sejam salvos. Ou seja, eu acho interessante porque começa na salvação que começa em João, né? No arrependimento dos pecados, naquela ação de se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Então ele diz, olha, tem uma trilha que está acontecendo, isso já vem acontecendo. João era uma lâmpada acesa e brilhante, e por um tempo vocês gostaram de celebrar sob a luz, sob a sua luz. Então, ele está dizendo, olha, João era essa pessoa e que vocês gostaram de estar lá, estavam debaixo dessa luz, mas eu tenho testemunhos maiores do que os de João. As obras que meu pai me deu para concluir que eu estou fazendo, testemunho que o pai me enviou. E finalmente ele diz isso que eu estou dizendo. Olha, as obras que o pai me deu para concluir e que eu estou fazendo, o testemunho que o pai me enviou. E o pai que me enviou testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, vocês nunca viram a sua forma. E mais, nem a palavra dele habita em vocês, pois vocês não creem naquele que ele enviou. Isso é profundo, porque ele está apontando, e eu estou sendo repetitivo de propósito, ele está apontando que a gente não conhece Deus, e esse é o Deus de fato desconhecido, esse Deus que é o que é, eu sou o que sou, eu serei o que serei. E ele está dizendo outra coisa, está aprofundando, dizendo: vocês nunca ouviram sua voz, e vocês nunca ouviram sua forma. Ninguém de fato viu nem ouviu a Deus, mas deveriam reconhecer Deus nas obras de Jesus. Esse é o chamado de Jesus. E ele diz:
E mais, nem a palavra dele habita em vocês, pois vocês não creem naquele que ele enviou. Então, para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus, a manifestação de Deus e o caminho, né? Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho é através de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, a manifestação do que eu estou fazendo, do que eu estou sendo, deveria ser reconhecida em vocês. E se vocês não reconhecem, se a gente não reconhece Deus em Cristo, ele está dizendo, a palavra dele não habita em vocês. Por que não habita em vocês? Porque vocês não creem naquele que enviou. Então, é, o caminho aqui em João, e aliás, isso está em João de forma ampla, tanto nas cartas como aqui no Evangelho. Ele vai apontando para Jesus, olha, o caminho é Jesus. É através da encarnação de Deus em Cristo que a gente chega mesmo a Deus. E eu insisto dizendo para vocês que aqui tem de novo aquela questão de a luz vem ao mundo, a gente olha para a luz e não reconhece, não reconhece. E aqui eu queria deixar uma última palavra a respeito desse trecho, dizendo assim, olha, Jesus ensinou para a gente encontraria, tive fome e me deste de comer, tive frio e me vestistes, tive preço e me visitastes. Ele indica para a gente que a glória de Deus, a presença de Deus está no outro, tá no ser humano, e que a gente deve fazer um caminho de encontro o tempo inteiro. Eu estou dizendo isso porque eu estou pensando assim, gente, olha, às vezes Deus se manifesta na nossa frente, como aqui em Jesus, e a gente não o reconhece porque ele não tem a aparência certa ou porque ele, de algum modo, falou alguma coisa que nos desloca, porque ele, de algum modo, está questionando as nossas leis, do tipo, o sábado é uma coisa intocável, sem perceber que ele está purificando o significado do sábado. Sábado é dia que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então é isso, a gente fica por aqui.